No Supremo Tribunal Federal, aí sim, goleada 11-0, hein? Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram contra a tese de que o artigo 142 da Constituição diz que as Forças Armadas servem como uma espécie de poder moderador, caso haja um desequilíbrio entre os poderes. Isso não vale nem para os ministros indicados por Jair Bolsonaro, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, já que o resultado foi de 11-0 pela tese de que essa interpretação do artigo 142 é uma furada. A Luciana Verdolim tem os detalhes para a gente. Luciana. Na semana passada, Colombo, a gente já havia informado que já tinha maioria no Supremo Tribunal Federal contra esse entendimento. E agora a gente tem a finalização do julgamento, que está sendo feito no chamado plenário virtual, em que os ministros apresentam apenas os votos por escrito, unanimidade dentro da casa. Ontem foi dado o voto pelo ministro Nunes Marques, o último a votar foi o ministro Dias Toffoli, que disse o seguinte no voto dele, que essa possibilidade parte de uma leitura, que as Forças Armadas teriam um poder moderador, parte de uma leitura equivocada do artigo 142, uma verdadeira aberração jurídica que não tem apoio nem mesmo dentro das próprias Forças Armadas. Até por conta disso, o ministro recomenda que dentro dos colégios militares, dentro da formação militar, que isso fique bem claro, que essa informação, inclusive, seja divulgada com clareza e de forma constante entre o pessoal das Forças Armadas. Assim, ainda de acordo com o último voto do ministro Dias Toffoli, ele vê com extrema importância essa divulgação e para deixar bem claro que não existe essa possibilidade de poder moderador. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes já havia dito que as Forças Armadas terem papel moderador se trata de uma interpretação golpista e que é um entendimento pífio, absurdo e antidemocrático. O relator da matéria foi o ministro Luiz Fux, que disse que as Forças Armadas não são poder da República, mas uma instituição à disposição dos poderes constituídos, para que, quando convocadas, agirem instrumentalmente em defesa da lei. A ação foi proposta pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que questionava 3 pontos de uma lei de 1999. Dolim, ao vivo, direto de Brasília, a gente vai ouvir a análise, a opinião do Vilela e da Amanda, começando pela Amanda. 11-0, como eu destaquei, Amanda, nem os ministros indicados por Jair Bolsonaro foram favoráveis a essa tese disseminada por juristas, notadamente um jurista, não é? De que o artigo 142 estabelecia as Forças Armadas como poder moderador para dissolver qualquer espécie de entrevero, de desentendimento ou desequilíbrio entre os 3 poderes. Como o comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República, não é? Então, caberia ao presidente da República convocar esse suposto poder moderador. 11-0, Cássio Nunes Marques e André Mendonça votaram com os outros 9. É assunto encerrado ou não necessariamente, Amanda? Colombo, eu acho que é uma decisão emblemática, mas o assunto não está necessariamente encerrado, porque é óbvio que os bolsonaristas vão dizer que a maior parte do Supremo é composta por esquerdistas ou comunistas ou apoiadores de Lula. A gente sabe muito bem como esses discursos, essas narrativas navegam, transitam tão bem pelas redes sociais. Então, seria importante também. Bom, primeiro, só para comentar a decisão. É emblemático por quê? Porque ministros indicados pelo presidente Bolsonaro, que sempre votam a favor de suas pautas, Nunes Marques e André Mendonça, votaram também a favor dessa tese. Então, uma unanimidade do Supremo Tribunal Federal que reconhece basicamente que não existe poder militar no Brasil e nem poderia existir, porque para quem conhece minimamente a história, a Constituição de 1988, que veio depois de longos 21 anos de ditadura, ela quer justamente tolher e acabar com isso, né? Você teve a lei da anistia em 1979, mas depois você tem um novo entendimento que é da Constituição Cidadã, do equilíbrio, separação, independência entre os poderes, de 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário. Não tem um 4º poder, não existe o poder moderador, até porque, como o próprio Colombo elucidou, se é o
presidente da República, que é o comandante em chefe das Forças Armadas, e ele pudesse a qualquer momento, no entrever ou numa briga, numa confusão, um conflito com os outros poderes, convocar as Forças Armadas para agir a seu bel prazer, daria, obviamente, um poder muito maior ao Executivo do que os outros dois. Seria impossível pensar numa tripartição de poderes independentes, harmônicos e com o mesmo nível de autoridade, né? Não seria possível pensar, então, nesse sistema, nesse contexto. Agora, por que eu acho que ainda pode haver uma falta de entendimento? Porque a gente sabe que qualquer discurso, qualquer retórica é possível. Portanto, para deixar isso ainda mais claro, cristalino, seria importante aprovar a PEC, que é proposta do deputado Alencar Santana e de Carlos Zaratini, ambos do PT, para modificar o artigo 142 na Constituição. Até conversei com o deputado Alencar Santana na semana passada e ele disse o seguinte: deixar explícito na Constituição é importante para que não haja novamente interpretações equivocadas e golpistas em sentido contrário, ou seja, deixar explícito que as Forças Armadas são um poder militar subordinado ao poder civil e não constituem esse quarto poder tão aventado por bolsonaristas de forma, agora, expressa pelo Supremo, totalmente equivocada. Olha, eu não vejo essa questão como sendo uma questão de bolsonaristas ou não bolsonaristas. No meu entendimento, é uma questão jurídica. E do ponto de vista jurídico, eu vejo que fica pacificado o entendimento por 11-0, uma maioria absoluta, no sentido de que o artigo 142 não permite às Forças Armadas a prática de qualquer ato como poder moderador. As Forças Armadas têm um papel fundamental na estrutura do Estado brasileiro. Elas têm um papel importantíssimo que é garantido constitucionalmente. Agora, as Forças Armadas não são um poder. Os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, é quem fazem a condução política e institucional do país e que tem que atuar de uma forma harmônica para o segmento, para o benefício do país. As Forças Armadas se subordinam a esses poderes. E isso fica muito claro na análise racional, fria do texto da Constituição. Eu vejo que não havia outra saída ao Supremo Tribunal Federal senão referendar essa decisão, essa visão, essa leitura por 11-0. Isso fica muito claro. Eu nem vejo necessidade de qualquer alteração legislativa para que isso fique mais claro do que já se encontra no texto legal.